Esse vídeo é direcionado a estudantes de medicina, médicos e estudantes de outras áreas da saúde. Espero que ajude. E aí, pessoal, eu tô passando rapidão aqui, certo? Só para dar uma dica rapidinho aqui sobre diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra de ST, né? Que ele entra lá nas ramificações do síndrome coronariano agudo, né? Lembra que você pode ter supra de ST, infra de ST, enfim. Mas eu vou especificar agora sobre infarto agudo do miocárdio com supra de ST, certo? A primeira coisa que você tem que lembrar, cara, é que você tem três critérios aí dentro, certo? Um critério clínico e dois critérios de exames complementares. Dentre esses critérios, você tem que ter positividade de dois, ou seja, você tem que ter a clínica mais um exame complementar, beleza? Sempre guardando que a clínica é soberana aqui, certo? Mas a questão é, dentro da clínica, o que você vai perceber? Olha só, o perfil do teu paciente. Cara, geralmente é aquele paciente maior de 40 anos de idade, maior ou igual a 40 anos de idade, certo? Fumador crônico, ou seja, tabagista, bebedor crônico, certo? Um paciente que tem lá as características do síndrome metabólico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, certo? Mas que assim, ele vem com um clássico, que é o classicaço, certo? Da dor pré-cordial. E falou de dor, meu amigo, você vai ter que lembrar do mnemônico Alicia. Por quê? Porque o Alicia vai te ajudar a caracterizar a tua dor, em que você vai ver o tempo de evolução dessa dor, a localização e tudo, mas eu vou te dar só as características aqui. Primeira coisa, a localização da dor. É uma dor pré-cordial, ou seja, a nível do peito, o paciente vai chegar com aquele clássico da mão em garra, né? Ele vai estar abraçando o peito, certo? Segunda característica, o tempo de evolução dessa dor. Geralmente, dependendo da literatura, vai mais de 20 minutos, 30 minutos, certo? De evolução. Em que essa dor, aí você vai lá no último A do Alicia, certo? Ela não atenua, ela não melhora, certo? Com posição antiálgica, ou seja, o paciente sentado, o paciente de pé, o paciente deitado, ela não melhora de nenhuma forma, certo? E a outra coisa é que não melhora também com a utilização de medicação, ou seja, você dá um nitrato sublingual para o paciente e o paciente não melhora, não alivia essa dor. Talvez até diminua um pouco, mas não chega a melhorar completamente, ela continua. E a outra característica é a irradiação dessa dor, que ela vai de nível pré-cordial, né, para nível do ombro, certo? E do braço, é o clássico lá do queixo, né, da mandíbula, zona mandibular dormente, certo? Que o paciente vai evoluindo. Mas veja bem, isso é um paciente com características. Eu te falei do quadro clínico anterior. Isso é um vídeo rápido. Eu tenho um vídeo completo das características do paciente aqui, então vai dar uma olhadinha lá para você entender melhor sobre isso. Para você não confundir com transtorno de ansiedade generalizada, beleza? Que também é uma doença séria. Mas vamos continuar aqui. O segundo ponto, esse é o primeiro critério então que eu te falei anteriormente, é a dor pré-cordial, certo? Com suas determinadas características. O segundo critério que a gente vai falar é um exame complementar, certo? Que você já sabe qual que é o eletrocardiograma de 12 derivações. Você vai solicitar para o paciente. Solicitou o eletrocardiograma de 12 derivações, você vai ter que observar esse eletro, em que você tem critérios dentro do eletro. O primeiro deles é observar o ponto J. O ponto J é aquele que está no final da onda R. Você tem sobe a onda R, desce e ela já supra, ela já está em cima, certo? Ela já está elevada, tá bom? Então você observa lá o segmento ST, certo? E vê o ponto J no iniciozinho dele e ele vai estar elevado, beleza? Segunda coisa e principal, esse segmento ST ele vai estar para cima, certo? Vamos falar assim, né, para você entender melhor. Ele vai estar lá nos quadradinhos pequenos, tem 1 milímetro cada um, então você vai estar maior ou igual a 1 milímetro, certo? Esse supra de ST. Só que ou seja, essa elevação do ST, ela tem que ter em maior ou igual a duas derivações consecutivas, certo? Ou seja, você tem que ter supra de ST maior ou igual a duas derivações consecutivas. O que significa isso? Lembra das paredes cardíacas lá no eletrocardiograma, por exemplo. O clássico de D2, D3 e AVF, que é a parede inferior, você tem que ter pelo menos duas dessas com supra de ST, D2 e D3, por exemplo. A outra derivação, V1 e V2, que é anteroseptal, certo? Outra derivação, V3 e V4, que é anterobasal. Ou a parede lateral baixa, que é V5, V6. Ou a parede lateral alta, D1 e AVL. Por exemplo, certo? Você pode ter duas. A questão é que você tem que ter duas derivações consecutivas com supra de ST. Beleza? Então aqui a gente fecha o segundo critério e lembra que o eletrocardiograma é um exame complementar que ele está bem disponível na maioria dos hospitais e pronto atendimento, certo?
Vamos para o terceiro agora, que são as enzimas de necrose miocárdica, certo? Você vai ter o que aqui? Você vai ter as troponinas, certo? Que são as de maior especificidade cardíaca. Você vai ter o CKMB e a mioglobina, certo? Vamos para de maior especificidade, as troponinas não estão tão disponíveis em todos os hospitais, certo? Então, na maioria das vezes, você nem pede, tá bom? E ela ainda tem outro detalhezinho, que é o quê? O tempo para que ela comece a elevar. Geralmente, o início dela vai de 2 a 4 horas, para ela começar a ter um pico, certo? Só que tem um detalhe, tudo bem, demora. Só que ela tem um elevado valor preditivo positivo. Aí você lembra, certo? Lá da preventiva, né? Que o elevado valor preditivo positivo, ou seja, se der positivo, é porque é infarto agudo do miocárdio, certo? Então, veja bem, esses são os 3 critérios em resumo para ti, certo? Eu espero ter te ajudado. É um detalhezinho que pode salvar a tua vida na prova, pode salvar a tua vida na prática, beleza? Para diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Lembra que você tem que ter 2 desses critérios positivos. Ou clínica e eletro, ou eletro e troponinas, ou clínica e troponinas, e enfim, você faz a mistura que você quiser aí, beleza? Então, eu espero ter ajudado. Curte, compartilha, se inscreve no canal aí, certo? Se você gostou, comenta aqui embaixo se você quer ver mais algum vídeo, tudo, mas eu acho que é um detalhezinho bem legal aí para você entender, certo? Valeu e tchau, tchau.